Se você está precisando de aquecimento, o Deus do aquecimento está entrando em ação. Aproxima-te, busca, porque é da parte de Deus, é do interesse de Deus avivar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aí quando chegamos no versículo 13, ele diz: do céu tu falastes com eles, aleluia. Não é um político que falou de palanque, não. Não é um pastor qualquer que falou de púlpito, não. Ele está falando do soberano, do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Do céu tu falastes com eles. Sabe o que ele estava dizendo? Tu se preocupaste tanto com o teu povo que tu quisesse diálogo. Tu mesmo estando no céu, tu quisesse revelar, tu quisesse dialogar, tu quisesse lançar ao teu povo a tua vontade. Do céu tu falastes com eles, aleluia. Aí quando chega no versículo 15, aleluia, ainda dentro do contexto deles lembrando, trazendo à memória a bondade de Deus, no versículo 15 ele diz: deste pão do céu na sua fome e fizeste brotar água da rocha, aleluia. Imagine aí, aleluia, uma oração, pastor Gabriel, o povo tudo reunido e ele dizendo: esse Deus dividiu o mar, esse Deus mandou pão do céu, este Deus deu passagem, este Deus lançou os perseguidores nas profundezas. Eu imagino, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu imagino que o povo estava ali de cabeça baixa. E depois o povo começou a levantar a cabeça. Começou a prestar atenção ao que estava sendo dito. E do meio para o fim já estava todo mundo chorando. Todo mundo quebrantado. Todo mundo sentindo-se amado por este Deus do avivamento. É isso que Deus quer, pastor Henrique. Revelar ao seu povo que ele não apenas é o Deus do avivamento, mas ele é o Deus que ama e está pessoalmente, particularmente envolvido no processo do avivamento. Aleluia. O sexto princípio para o avivamento é reconhecer a própria maldade. Eles reconheceram. Não tem como você caminhar sem você parar e fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Eles chegam a ponto de dizer: nossos pais recusaram ouvir-te. Nossos pais se portaram de forma soberba. Nossos pais não se lembraram das tuas maravilhas. Nossos pais lançaram para trás das suas costas a tua lei. Nossos pais se misturaram com as nações pagãs. Era um reconhecimento. Aleluia. Era um atestado de culpa. Aleluia. Reconheça, aleluia, que quando na verdade você quer mudar, a primeira coisa que vem é o reconhecimento do erro. Aleluia. É impossível se ter um avivamento. Aleluia. Se você como crente, meu irmão, se você como crente, minha irmã, mentia, continua a mentir e não sente arrependimento pela mentira. Se você roubava, continua roubando e não sente arrependimento pelo roubo. Se você adulterava, continua adulterando e não sente arrependimento pelo adultério. É impossível haver um avivamento. Por quê? Porque avivamento é reconhecimento do próprio erro. Aleluia. No versículo 33, ainda em Neemias 9, eles dizem: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, Senhor, e nós procedemos perversamente. Eles reconhecem, eles caem em si. Aleluia. E que eu acho mais bonito no processo do avivamento é porque não servimos a um Deus carrasco, que Ele quer que você fique cheio de culpa, que você se sinta o pior das pessoas.
pessoas, não. O Deus que nós servimos, o Deus do avivamento, é o Deus que quando você reconhece a sua culpa, Ele chega com o bálsamo da restauração, Ele chega com o bálsamo do renovo, Ele chega disposto a virar a página para que seja escrito a nova história. Aleluia. E eu quero aqui na autoridade do nome de Jesus abrir um parênteses e dizer a você, aleluia, esta conferência para muitas vidas que estão nos assistindo será um capítulo novo na sua história. É uma nova história que Deus quer viver, aleluia, com você, aleluia, uma nova história que Deus está lhe oportunizando. Não vai ficar apenas na live, não vai ficar apenas na emoção, não vai ficar apenas no comentário, não, isso tem que ir para o teu quarto, isso tem que ir para a tua vida, isso tem que ir para o teu cotidiano, aleluia, porque avivamento é postura de vida, transformação. Andai, que a sobre. O sétimo princípio para este avivamento, aleluia, passava pela renovação, aleluia, da obediência. Eles teriam que renovar a obediência em âmbito familiar, social e religioso. Aleluia. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isto. Eles precisavam renovar a obediência no âmbito familiar, social e religioso. Não dá para mim ser crente avivada na igreja e a minha família não fazer parte do meu avivamento. Aleluia. Eles tinham que passar por esta renovação. Aleluia. E o versículo 29 do capítulo 10 diz que eles fizeram um juramento de que guardariam e de que cumpririam todos os mandamentos do Senhor. Aleluia. Fizeram um juramento. É muito importante isso, né? Aleluia. Fizeram um juramento de que guardariam e cumpririam. Ou seja, a partir de agora, a gente vinha cambaleando, mas a partir daqui, a gente quer passar a andar direito. Até aqui a gente veio tropicando nos pés, mas a partir daqui, a gente quer andar linheiro, a gente quer o prumo de Deus, a gente quer a trajetória de Deus, a gente quer os caminhos do Senhor na nossa vida. A partir de agora é um novo caminhar, é um novo trilhar. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí nós vamos mais à frente e chegamos agora no 8º requisito, aleluia, no 8º princípio, na verdade. Reconhecer que somente a fidelidade e o amor de Deus nos mantém de pé. Aleluia. Somente esta fidelidade e este amor nos mantém de pé. Nós não estamos de pé porque cantamos. Nós não estamos de pé porque pregamos. Não estamos de pé porque temos 2, 3, sei lá quantas décadas de crente. Não. Nós estamos de pé porque esta fidelidade e este amor nos mantém de pé. Aleluia. E no versículo 17 ele diz assim: ó Deus perdoador. Eu vou ler o versículo inteiro para vocês, aleluia, meditar comigo. Versículo de número 17, aleluia. Eles declaram, aleluia, diz assim: ó Deus, tu és um Deus, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeram, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião, ele falando do que Israel já tinha feito, aleluia, e na sua rebelião, levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Esse povo, Deus, é tão desconhecedor, aleluia, que esse povo chegou ao ponto de levantar um chefe para voltar para a casa da servidão. Mas tu és o Deus perdoador.
Tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência. Aleluia. E tu não os desamparastes. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 17, aleluia, eles estavam falando do Eloah Silikshot. É mais ou menos assim. Quem deve ser bom nisso, deve ser pastor Henrique. Eu não sou muito boa nisso. Que significa o Deus perdoador. Aleluia. Israel, aleluia. Ainda hoje nós encontramos um dia chamado de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é uma das datas mais importantes para o judaísmo. Mas já quando a gente chega no Novo Testamento, aleluia, a gente vê que este pecador, aleluia, ele não precisa apenas de um dia de perdão, ele precisa de uma vida de perdão, aleluia. E no Novo Testamento, aleluia, o perdão do pecador aparece plenamente, definitivamente alcançado pelo sacrifício perfeito e definitivo de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E aqui ele traz exatamente esta ideia, a ideia do Deus perdoador. Aleluia. No versículo 19 ele diz: pela multidão das tuas misericórdias, tu não deixastes o teu povo no deserto. Ei, deixa eu abrir aqui um parêntese. Aleluia. Este Deus do avivamento, ele não nos aviva porque nós merecemos, não. Ele nos aviva porque ele não nos quer deixar perecer no deserto. Ele nos aviva porque ele quer nos levar para Canaã. Ele nos aviva porque ele nos tirou do Egito. E a trajetória é para chegar na Canaã celestial. Ele nos aviva porque ele não nos tirou do Egito para perecermos no deserto, não. Ele tirou você da casa da servidão para fazer você entrar na terra da promessa. Ele é o Deus do avivamento e é o Deus que te mantém de pé e não te deixa neste deserto. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Amandecai, amanahasorimandai. Deixe-me dizer uma coisa. Faz parte da essência de Deus querer nos manter por perto. Porque Ele sabe que nós somos tão pequenos que se Ele não estiver perto, a gente perece. Eu costumo dizer que nada melhor do que andar na sombra do Pai. Já viu um pai quando sai com uma criança? Aleluia. Dependendo da posição do sol, este pai serve de sombra para esta criança. E eu me coloco nesta tarde, como esta criança segurando na mão deste pai, e que quero estar debaixo desta sombra. E quero que Ele seja sempre. Por isso que o salmista no Salmo 91 disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na sombra dele tem descanso. Na sombra dele tem refúgio. Na sombra dele tem segurança. Aleluia. Na sombra dele tem tudo quanto é bom. Aleluia. Falar de avivamento é dizer: corra para a sombra dele. Falar de avivamento é dizer: ele quer te manter por perto. Falar de avivamento é dizer: ele tem uma vida diferente para que você aviva. Ele quer se revelar em sonhos. Ele quer se revelar dentro do carro. Ele quer se revelar na repartição de trabalho. Ele quer se revelar enquanto você dorme. Ele quer se revelar enquanto você faz caminhada. Ele quer se revelar enquanto você faz negócio. Falar de avivamento é falar de vivência. Aleluia. Aí no versículo 20, eles prosseguem ainda dentro deste reconhecimento que somente a fidelidade e o amor de Deus, aleluia, os mantinha de pé. Eles lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar.
Aleluia. Eu vou repetir para que isso fique bem claro. Lhe concedestes o teu bom espírito para lhes ensinar. Aleluia. Aí eu acho interessante que a turma aqui dos bastidores, de repente, disseram para mim, tem essa câmera, tem essa outra, e a gente vai dar o sinal. Eu disse, irmão Elis, depois que eu começo a pregar, eu não vou ver braço de ninguém. Não estou vendo mesmo, não. Estou vendo braço de ninguém. Aleluia. Lhe concedeste o teu bom espírito. Sabe o que é isso? Aleluia. O Espírito Santo é o ensinador, é o capacitador. É Ele quem quer revelar as profundezas de Deus para a tua alma, para o teu coração. Aleluia. Ele não nos deixou órfãos, mas deixou, aleluia, o Consolador, o Ensinador, o Espírito da verdade. Aleluia, glória a Deus. Ainda dentro desse contexto, aleluia, que somente a fidelidade, o amor dele nos mantém de pé, para que a gente possa ter isso como princípio de avivamento. No versículo 21, eles dizem, os sustentastes 40 anos. Lembra quando eu falei a princípio que uma das formas da gente ser avivado é procurar lembrar, aleluia, trazer à memória o que Deus já fez? É isso que esse povo está fazendo. Eles os sustentassem 40 anos. Imagina aí, pastor Gabriel, um povo que estava distante, uma comunidade toda, pastor Henrique, distante do objetivo de Deus. E de repente começa a ouvir dizer assim, esse Deus ficou te guardando no deserto. Este Deus deixou que nada lhe faltasse. Este Deus cuidou dos teus pés para que os seus pés não inchassem. Eu creio que aquele povo foi tomando aquela sensação de que, meu Deus, como é que eu fui capaz de ficar longe de um Deus tão amoroso, tão gracioso, de um Deus tão bom deste. Aleluia. A palavra gerou o arrependimento. Sabe por quê? Porque avivamento requer palavra. Os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Aleluia, meu querido. Com essa palavra aqui, aleluia, até pinguim virava brasa, meu filho. Com uma palavra dessa aqui, meu filho, até iceberg se derretia. Aleluia. Era uma comunidade toda ouvindo falar de um Deus que tinha os trazido até ali. De um Deus que eles tinham se distanciado, mas que agora estava querendo trazê-los de volta. Aleluia. Outro princípio de avivamento é entender que Deus usa o tempo de angústia como um pedagogo. E aqui, dá licença que eu preciso tomar minha água, porque o negócio é estreito. Deus usa o tempo de angústia como um pedagogo, como um ensinador. Aleluia. Você aprende coisas no tempo de angústia que você jamais aprenderia. Você vive experiências no tempo de angústia que você jamais viveria. Aleluia. Por quê? Porque o tempo de angústia, aleluia, ele é um exímio pedagogo. Aleluia. Outro dia eu comentava com meu genro Cristiano, pastor Cristiano, lá em casa. Agora, acho que antes de ontem, sobre uma experiência, eu tive a felicidade, pastor Gabriel, de ter como meu pastor João Gomes da Silva, que era muito conhecido aqui em Mossoró. E quando eu me mudei para Sul, eu nova convertida, Deus foi tão maravilhoso comigo, tão gracioso, que me deu o casal, o pastor Manuel Barbosa, que já dorme no Senhor, e a sua esposa, irmã Elisama. Lá em Açu, eles eram os meus pastores. E o tempo de angústia, ele é uma coisa tão bonita, pastor Gabriel, que ele ensina quem está vivendo e que ele ensina quem está presenciando. O tempo de angústia é uma coisa tão interessante. Eu falava com o pastor Cristiano lá em casa,
que eu casada, estava grávida de Midian, né? Aí por volta do ano, Midian nasceu em janeiro de 83, em um ano de 82. E nós tínhamos um comércio, uma lojinha de confecção lá em Açu. Não se preocupe não que quando eu abro esses parênteses é porque Deus tem uma palavra para alguém em específico. E eu me lembro que nós íamos ter um final de semana e parece-me que na segunda-feira era um feriado, de maneira que nós íamos ter um feriado prolongado, né? Era, vamos supor assim, a gente fechava no sábado, ia ter sábado, não sei se era carnaval, até a terça, por aí assim. E nós passamos numa panificadora. E até hoje eu me pergunto assim, como as coisas de Deus é linda. E naquela época, pastor Manuel Barbosa, vivendo uma prova muito grande, 12 filhos. Irmã Elisama também, uma serva de Deus, uma santa mulher de Deus. E Joatã passou pela padaria, olhou para mim e disse assim, Aparecida, já que a gente morava num conjunto de Janduís 2, que já fica bem distante do centro, ele disse, já que vai ter esse feriadão, vamos comprar bastante pães, porque aí não precisa a gente descer para comprar pão de novo. Eu falei, vamos. Estou falando dentro do contexto do tempo de angústia. E ele parou, eu não me lembro, irmão, se ele comprou 15 pães, não me lembro. Sei que era muito pão para nós dois, só para nós dois. E eles vão comprar mais pães. E ele comprou lá um tanto de pão, era muito pão. E nós paramos o carro, no caminho da nossa casa, ficava a casa do pastor. E a gente parou no carro e descemos. Só que Joatã, quando desceu com um pacotão de pão, que a gente chegou na sala, eu falei, amor, para que tu trouxesse esses pães? Esse não é. Eu já tranquei o carro, vou botar aqui. Botou os pães em cima de uma estante, na casa do pastor. E a gente foi lá para dentro, a gente conversou, a gente riu e tal. E a gente não sabia nada que o pastor e a esposa estavam vivendo os tempos de angústia. E aí, quando a gente foi saindo, a irmã Elisama, muito, muito amorosa, foi saindo na frente da gente, com aquele jeito expansivo dela, conversando. E quando ela foi saindo na frente, ela olhou para cima da estante. Quando ela olhou para cima da estante, ela pegou o pacote de pão e abraçou. Quando ela abraçou o pacote de pão, ela disse, os vários pães ali dentro, ela abraçou e disse, obrigado, Jesus, porque tu mandaste os pães dos meus filhos. Porque eu estava orando, Jesus, aleluia, porque hoje eu só tinha o suco de limão e tu mandaste os pães. E Joatã olhou para mim assim, como quem diz assim, e os pães eram da gente. Saímos lá fora, Joatã olhou para mim e disse, minha filha, eu não entendi nada. Eu disse, meu filho, eu entendi tudo. Esse casal está na prova. Deus fez você descer com um pacote de pão porque tu era o instrumento que Deus ia usar para eles. Eles estão em tempo de angústia, em tempo de prova. Aleluia. E até hoje, para você ver como o tempo de angústia é um grande pedagogo. Aquele tipo de angústia não ensinou apenas, não tratou apenas, não trabalhou apenas na vida de irmã Elisama e de pastor Manuel Barbosa, mas ele trabalhou na minha vida. Até hoje eu me lembro. E outras cenas que eu vivi, e outras situações que eu vi na vida daqueles obreiros e também na minha vida. E eu quero dizer que o tempo de angústia, aleluia, é um exímio ensinador, é um verdadeiro pedagogo. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 36 diz assim, desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Tem coisas, pastor Gabriel, que Deus fala com a gente como um trovão, trovejando. A Bíblia diz, e trovejou Deus. Mas tem coisas que ele vem falando assim na brisa suave. Ele vem falando devagarinho. Aleluia. O que é isso? É a preparação de Deus. É Deus se revelando. Deuteronômio 11, versículo 18 e 19. Diz assim, ponde, pois, estas palavras no vosso coração e ensinai a vossos filhos. Ei, aleluia. Entender
saber que Deus usa o tempo de angústia, aleluia, como um pedagogo. Isso é para crente. É saber que essa prova de hoje, aleluia, está me ensinando para o que eu vou viver amanhã, para aquilo que Deus quer da minha vida amanhã. Ei, é saber que este Deus não deixou Israel no deserto, também não nos deixará no deserto.